Pronto, pessoal, tá gravando. Então, pessoal, esse assunto que a gente vai ver aqui agora é um assunto, assim, bastante interessante, né? Para a gente conhecer o que vem por vir, tá? Geralmente, quando você estuda o reino plant, o que é que você vê? Você vê características gerais das plantas, características gerais do grupo, né, do reino, dos indivíduos do reino plant. Depois a gente vê classificação, né? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Depois você vê a caracterização de cada grupo, né? Criptógamas com briófitas e pteridófitas, caracterização de briófitas e depois de pteridófitas, depois de gimnospermas e angiospermas, que são as fanerógamas. Beleza, você vê esse contexto todo, aí você vai para histologia vegetal, que é o quê? Estudo dos tecidos vegetais. Para quê? Para que depois você estude organologia vegetal, que é o estudo dos órgãos vegetais. Aí você tem órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Órgãos vegetativos, raiz, caudas e folhas, e órgãos reprodutivos, flores, frutos e sementes. Isso de organologia vegetal é específico para angiospermas, onde você faz a divisão de monocotiledôneas e dicotiledôneas, que a gente conversou na última aula. Depois que você faz isso, você vê histologia vegetal e organologia vegetal, tem uma partezinha de fisiologia vegetal. Funcionamento das plantas está relacionado com o quê? Transporte de seiva e fito-hormônios, né? Auxinas, giberelinas, né? São hormônios que auxiliam as plantas no crescimento, desenvolvimento, enraizamento, germinação e tal. E tem uma partezinha ali de movimentos násticos, aqueles movimentos que as plantas podem realizar, geotropismo, né? Nastismo. Por exemplo, o girassol, o crescimento das plantas em direção ao sol, o movimento de algumas plantas que se abre e fecha, né? O caso das plantas carnívoras e tudo mais. Então, o contexto todo seria esse para plantas. Tá? Mas, vamos lá. Para a gente chegar nesse último assunto que eu falei, a gente passa por tecido meristemático, a gente passa por histologia vegetal, e dentro de histologia vegetal a gente vê, por exemplo, tecido meristemático. Só pelo nome, tecido meristemático, você já observa que é um tecido que a gente não tem em animais. Não tem, nós não possuímos esse tipo de tecido. Ou seja, os tecidos, a histologia vegetal ela não acompanha os tecidos, a histologia animal, tá? Alguns tecidos são semelhantes, alguns nomes são semelhantes, mas a maior parte deles é exclusivo. Aí vamos lá. Como é que a gente pode organizar os tecidos nas plantas? Como é que eles estão organizados? Nós temos basicamente dois tipos de tecidos nas plantas. Ah, professor, então é fácil demais. Só tem dois tipos. Bom demais. Se fosse para nós teríamos 5 tipos principais. Nós teríamos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido... Aliás, 4 tipos principais. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Dentro do conjuntivo, aí você tem um monte, né? Dentro de epitelial tem alguns e tal. Tem subdivisões. Mas os 4 principais são esses. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quando você vai para plantas, você tem 2 principais. Tecido embrionário, que é o tecido meristemático, tá? O tecido meristemático. E nós temos o tecido adulto, tá? Ou tecido permanente, mesma coisa. Então você tem tecido meristemático e tecido permanente. Então é de boa. Só que tem uma coisa interessante que a gente precisa destacar. O tecido meristemático é subdividido em outros 2 tipos. Tecido meristemático primário e tecido meristemático secundário. Eu já estava falando, tecido meristemático primário. Meristema primário. Primário e secundário. E quando você vai para o tecido adulto é subdividido em 4 tipos. Tecido adulto de revestimento, tecido adulto de transporte, tecido adulto de armazenamento e
tecido adulto de revestimento, tecido adulto de sustentação, tecido adulto de armazenamento e tecido adulto de transporte. Então, são 4 tipos de tecido adulto ou tecido permanente para as plantas. Então, a gente teria aí, na verdade, 6 tipos de tecidos. Meristemático primário, meristemático secundário, que são os tecidos meristemáticos, e os tecidos de revestimento, armazenamento, transporte e sustentação, que são os tecidos adultos ou permanentes. Tá? Então, basicamente, são esses tecidos. Então é fácil, é tranquilo. Só que precisa que a gente compreenda como esses tecidos eles estão dispostos nas plantas. Cadê meu lápisinho aqui, que estava aqui? Mas enfim, vamos lá só para eu explicar aqui a vocês como é que seriam esses tecidos. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vir para a tela. Vamos lá. Aqui achei. Vamos lá. Seria o seguinte, ó. As plantas possuem tecido meristemático e tecido adulto. Ok? Qual vai ser a diferença do tecido meristemático e o tecido adulto? O tecido meristemático, ele não tem uma função clara. Tá? A gente fala que o tecido meristemático é um tecido indiferenciado. Um tecido indiferenciado. Ok? O tecido adulto é aquele que ganhou uma função. É aquele que ele possui células com função específica. Tá? Então, a gente diz que o tecido adulto é um tecido diferenciado. Professor, fácil demais isso aí. Diferenciado. Só que esse daqui não tem função específica. Esse daqui é quando ganha função. Só que esse tecido adulto, ele pode perder a sua função. De repente, se ele perde a sua função, a gente diz que vai ser um tecido meristemático secundário. Esse daqui é primário. E esse daqui é secundário. Ele vai ser um tecido desdiferenciado. Desdiferenciado. Imagina a nossa situação no mercado de trabalho. Quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem uma função clara no mercado de trabalho. Não tem uma função clara. Tá? No caso de vocês agora, estão estudando e tal, vai arrumar, enfim, pode ser que entre no curso superior, né? Que muitos almejam entrar no curso superior e tudo mais, mas ainda não tem uma função ainda no mercado de trabalho. Só que vocês vão arrumar essa função. Assinar a carteira, passar no concurso público, alguma coisa do tipo. Vai ganhar a função. Só que depois você se aposenta. Desdiferenciado. Depois você se aposenta. Você perde a função que você tinha aqui, ó. Você perde. Isso aqui seria o tecido meristemático secundário. Tá? Então, o meristemático, em suma, é aquele tipo de tecido que ele ainda não tem uma função clara. A gente vai ver aí. Contudo, ele promove o crescimento da planta.
o crescimento vertical e o crescimento horizontal da planta, o meristemático. Ele promove o crescimento. Só que ele não tem funções como armazenamento, transporte, sustentação e proteção ou revestimento. Revestimento, vou colocar aqui, revestimento, está melhor. Revestimento não tem essas funções. Essas funções são do tecido permanente, tecido adulto. Tá entendendo? O tecido é jovem, tecido meristemático primário, é indiferenciado. Aí ele se diferencia, ganha uma função. Por exemplo, o armazenamento se torna tecido adulto, tecido permanente. Só que esse tecido adulto, lá na frente, as células morrem, acontece alguma coisa, mas ainda continua na planta. Se ele perde a função, ele vai se tornar tecido meristemático secundário. Então, seria o seguinte, esse tecido, ele dá origem a esse. Só que se esse tecido... Deixa eu ver se dá para ver ali. Dá. Só que se esse tecido aqui perder a função, ele dá origem a esse tecido aqui. Ok? Seria essa a lógica. Tecido meristemático, primário, indiferenciado. Tecido adulto é o tecido diferenciado. Se ele perde sua função de armazenamento, de transporte, sustentação de revestimento, ele se torna um tecido meristemático secundário. Ok? Fechou? Agora, professor, o que é que as plantas têm, no geral, de diferente dos tecidos, quando a gente compara os tecidos, né? Diferente dos animais, por exemplo, diferente da gente, tá? De onde vem esse negócio meristemático e tudo mais? Vamos lá, para a gente poder entender. Esse tecido meristemático aqui, meristemático primário, a gente fala que são células embrionárias. Dá para ver? Dá. Embrionárias. Ou seja, totipotentes. O que é célula totipotente, pessoal? A gente já falou sobre isso esse ano. Totipotentes são células que têm um potencial de dar origem a todos os tipos de célula. Tot, todos. Potentes, potencial. Então, elas podem originar todos os tipos de célula. Esse tecido meristemático primário é um tecido embrionário que pode dar origem a todos os tipos de célula. Pode dar origem a célula de armazenamento, de transporte, sustentação e de revestimento. Tá? Ele pode se diferenciar em todos os tipos de tecidos adultos. Ok? Então, a gente fala que a principal diferença entre as plantas e os animais é que as plantas produzem células embrionárias durante toda a vida. Toda a vida. Isso quer dizer que no caso da gente, quando a gente... Vou fazer aqui um... Quando a gente, acontece aqui a fecundação, né? Forma aqui um zigoto. Desse zigoto dá origem aqui a um embrião. Esse embrião, ele tem células totipotentes. Tá? O embrião tem células totipotentes, que vão dar origem a todos os tipos de tecidos. Todos os tipos de tecidos. Tá? Vários tipos diferentes de tecido. Não dá para ver aqui, mas dá para entender. Esse embrião dá origem a todos os tipos de tecidos na gente. São células embrionárias. Quando a gente vai originando os tecidos, a gente vai amadurecendo esses tecidos. Por exemplo, as gônadas, né? Os ovários das meninas aí, os ovários. Aí vai amadurecendo os ovários, dá origem aí aos óvulos, né? O ovócito primário, o ovócito secundário. Vocês viram isso lá em embriologia. Ovócito primário, ovócito secundário, tá? Aquele processo de amadurecimento dos óvulos no ciclo menstrual. A gente tem um amadurecimento dos tecidos
nesse período da puberdade, mas não é através de célula embrionária mais. Porque a célula embrionária a gente só tem quando a gente é embrião. Quando a gente nasce, a gente já tem células, a gente só tem células, células adultas, ok? Já desenvolvidas, que vão amadurecendo ao longo da nossa vida, através de mitose. O que é que vai ser a mitose? Mitose é um processo de xerox das células que a gente já tem, das células velhas. A gente tem novas células velhas toda vez que a gente faz mitose. Ok? Nas plantas, não. As plantas produzem células embrionárias durante toda a vida. Isso quer dizer que uma planta com 5.000 anos de idade, ela ainda produz célula embrionária, mesmo sem fecundação. Por quê? Porque ela forma tecido meristemático primário o tempo todo. Quando ela forma uma folhinha nova, uma raiz nova, no caule também anéis novos, ela está formando a partir de tecido meristemático primário. Se fala que, se não houvesse tempestade, furacão, ventania, geada, nevasca, o que for, secas, né? Se não houvesse, as plantas viveriam eternamente, porque elas formam o tecido meristemático primário, que são células embrionárias, o tempo todo. Então, elas podem regenerar seus tecidos o tempo todo. Em nós, isso não acontece. Quando a gente tem um tecido que vai se desgastando com o passar do tempo, por exemplo, através da mitose, a gente vai produzindo células ósseas. Beleza, vai tirando o xerox das células que a gente já tem. Só que seria o seguinte, eu pego um livro, ó, por exemplo, eu tenho essa fotozinha aqui. Estou com uma foto aqui na mão. Uma foto. Minha bisavó e meu bisavô aqui na foto. Aí eu tiro a xerox hoje dessa foto. Amanhã eu tiro a xerox da xerox. No outro dia, xerox da xerox da xerox. No outro dia, assim por diante, fazendo xerox, sempre da última xerox. Daqui a 80 anos, eu não vou ter mais essas informações aqui do jeito que estão aqui. Eu fazendo esse processo de xerox da xerox. É isso que acontece com a nossa mitose. É um processo importante? É. Para a gente resistir à morte até que ela chegue. Tá? Filosófico isso, né? É isso que acontece com a nossa vida. Agora, nas plantas, não. Elas não necessitam fazer xerox da xerox. Elas fazem xerox das células novas. Esse é o grande diferencial das plantas. Elas fazem xerox dessas células aqui. Elas fazem mitose a partir dessas células meristemáticas primárias, que são células indiferenciadas. Quando elas fazem a mitose, aí elas diferenciam a célula, se tornando o quê? Tecido adulto. Tendo função de armazenamento, tendo função de transporte, função de sustentação, função de revestimento. Depois que elas fazem esse processo, essas células começam a ficar células mais frágeis, células que não estão fazendo o processo como era para fazer, né? Vão envelhecendo as células. O que acontece? Perde a função. A célula perde a função. Aí acontece o quê? Ela elimina a célula? Não. Ela recicla. Ela faz o quê? A célula que perde a função, ela se torna um tecido meristemático secundário, que exerce uma função passiva. Por exemplo, na casca, a gente tem tecido meristemático secundário, desdiferenciado, ajudando na proteção da planta. Dentro da planta, a gente tem tecido meristemático secundário ajudando na sustentação da planta. Ajudando no revestimento da planta. Não quer dizer que a função continua sendo o revestimento, porque vai ser uma função passiva. A célula já morreu, tá? O tecido adulto, ele se caracteriza por possuir aqui uma função direta para a planta, enquanto que o tecido meristemático secundário ele tem uma função ali indireta para a planta. A gente vai ver isso calmamente a partir das explicações no livro, tá? Não sei se ficou claro, mas vamos lá. Aqui. Então, a gente vai começar aqui conversando sobre
vai começar conversando sobre tecido merestemático primário. Mas veja só, esse começo aqui está falando justamente sobre essa, vamos dizer assim, essa vantagem que as plantas têm quando a gente compara o organismo das plantas com os animais. Há quem diga, a planta não sente nada, a planta é um organismo que a gente pode comer, pode cortar e tal, não vai ter problema nenhum. Quem sente mesmo é o animal. Será, hein? Será? Em muitos aspectos, as plantas são mais evoluídas do que o nosso próprio organismo. Você pega esse exemplo, a planta consegue produzir tecido embrionário o tempo todo. Ela consegue desenvolver uma função para um conjunto celular e depois reaproveitar células que perdem essa função. Ela consegue não só fazer respiração celular e produzir ATP, como ela consegue produzir moléculas a partir de onde ela consegue fazer a respiração celular, ou seja, ela faz o processo de ida e de volta, ela faz fotossíntese e depois respiração celular. Ela faz um processo autotrófico e um processo heterotrófico, vamos dizer assim, né? Mas ela se caracteriza como um organismo autotrófico porque ela faz fotossíntese, ponto, tá? Mas, veja só, as plantas, em vários aspectos, são organismos bem desenvolvidos e, inclusive, desenvolvendo mecanismos de motilidade, tá? Se movimentar, como é o caso do girassol, como é o caso daquela mimosa púdica, que é a dormideira, você toca nela, ela fecha as folhinhas, né? Como é o caso da Dionea muscipula, que é aquela planta carnívora que você a mosca entra na armadilha dela, ela fecha, né? Parece uma boca. Como é o caso de tantas outras plantas que têm uma motilidade ativa. Ela responde a estímulos, tá? Então, a gente pode dizer que sim, o organismo vegetal é um organismo desenvolvido e que possui características que fazem com que a gente, ao menos, tenha uma discussão plausível sobre o modo de vida a partir de um modo de vida vegetal, a partir da receptividade, vamos dizer assim, de estímulos. Receber estímulos e, a partir desses estímulos, ela poder sobreviver, enfim. Tá? Que é diferente. Muitas plantas são mais ativas do que muitos animais. Você pega o caso de uma esponja do mar, por exemplo. É um organismo que é céssio, um organismo que é totalmente passivo, né, ao seu ambiente. Enfim, esse é o contexto. Tá? Vamos lá. Primeiro esquema que a gente vai entender aqui é o seguinte. Vamos lá. Meristemas primários. Ó. As divisões celulares que permitem desenvolvimento embrionário na planta ocorrem no zigoto, transformando em um aglomerado de células. Nesse aglomerado, as células embrionárias se dividem transversalmente, formando o suspensor por um cordão celular com uma grande célula na base. Na outra extremidade, o aglomerado de células se diferencia em cotilédones. Para a gente entender aqui, ó. De um lado, o meristema apical. Aqui a gente tem os cotilédones. Tá? E a gente vai ter o desenvolvimento desse embrião. Tá, já recebi a mensagem aqui que está terminando. A gente vai ter o desenvolvimento do embrião a partir dessa estrutura. Tá? Onde a gente tem o endosperma, que vai servir para nutrir o embrião durante o desenvolvimento. Tá? Aqui nos cotilédonos a gente tem um conjunto de tecidos embrionários que permite esse desenvolvimento também. Ok. Então a gente teria esse esquema aqui, ó. O zigoto, o embrião, os meristemas já se formando aqui, ó. Tá? E isso aqui está errado. Isso aqui é meristema radicular. Seria meristema basal. Eu não está mostrando aqui, não. Enfim, isso aqui dá origem às raízes, tá, pessoal? Para a gente entender. Isso aqui dá origem à raiz, não é apical. Isso aqui é basal ou radicular. Aqui dá origem à raiz. E nessa parte de cima,
dá origem, aí sim, o meristema apical, dá origem às folhas, ok? Caule e folhas. Os primeiros meristemas apicais que surgem na região terminal do caule, ou seja, na ponta do caule e galho, na região subterminal da raiz também, são descritos a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, que seria protoderme. O que é protoderme? Proto é aquilo que é básico ainda, não é bem desenvolvido. Derme está falando de revestimento. Ou seja, a protoderme é aquela estrutura, tecido meristemático primário, que vai dar origem à epiderme. Epiderme é o quê? Tecido adulto de revestimento. Então, ela vai dar origem à derme, tá? À epiderme. O meristema fundamental, o que é o meristema fundamental? Ele é a parte do miolo da planta. Ele vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de parênquima. O parênquima é tecido adulto tecido adulto de armazenamento e também de sustentação. O parênquima é como se fosse o músculo da planta. É aquela parte que preenche a planta. O meristema fundamental é a estrutura que vai dar origem ao parênquima mais para frente. Ó, origina um cilindro abaixo da protoderme, que dará origem ao córtex ou casca, região adulta da planta, que é constituída por tecidos de preenchimento e sustentação. Ó, preenchimento e sustentação. Tá? E o procâmbio é que vai dar origem ao câmbio. Vai dar origem ao câmbio. Procâmbio. E o que é o câmbio? Câmbio está falando dos tecidos de condução. Tá? Xilema e floema. Ok? Vai dar origem a esses tecidos. Esse procâmbio aqui. Então, o meristema primário, basicamente, ele é formado por células que estão em posições diferentes na planta, que vão dar origem aos tecidos adultos de verdade. Os que têm função de verdade. Vai dar origem à epiderme, vai dar origem ao parênquima e vai dar origem ao câmbio, por exemplo. Tá? Então, aqui está sendo mostrado. Ó, protoderme dá origem à epiderme. Meristema fundamental, origem ao parênquima, que é o miolo da planta. E o colênquima, esclarênquima depois também. E o procâmbio dá origem ao câmbio, né? Que tem a ver com os tecidos de condução. Beleza? Vamos lá. E os meristemas secundários? Acho que só vai dar para a gente ver esse daqui hoje. E os meristemas secundários? O que é que funciona para quê? Meristema secundário. Como a gente já falou, o meristema secundário é aquele tecido desdiferenciado. É aquele tecido que tinha uma função, mas ele perdeu a sua função. Aí vamos entender como é que seria isso, tá? Só para a gente entender aqui também. Ó. Aqui eu tenho estrutura básica para toda a raiz. Eu tenho aqui, ó, xilema no meio, floema nas laterais, tá? Xilema é com seiva bruta, floema nas laterais aqui, seiva elaborada. Na ponta da raiz tem uma região chamada de coifa. E aqui seria região, zona de crescimento ou zona de alongamento. Tá? Zona lisa também é chamada. Isso aqui tudo tem tecido meristemático primário. Ou seja, isso aqui vai dar origem a estruturas de absorção de nutrientes mesmo e tudo mais. Que é essa parte aqui, ó, uma zona de diferenciação. Aqui está dando origem a tecido adulto, mas na pontinha da raiz mesmo tem tecido meristemático primário. Então, tecido meristemático primário aqui, ó, todas essas estruturas aqui, e aqui eu começo a diferenciação. Tá? Beleza, diferenciação seria o quê? A mudança progressiva dos tecidos meristemáticos primários em tecido adulto. Tá? Vamos lá. Meristemático secundário, o que é que seria aqui? Tem aqui, ó, na casca e no cilindro vascular das angiospermas arbóreas e gimnospermas, depois de 2 anos de vida, um círculo de células adultas que sofrem desdiferenciação, lembra disso, saem do estado adulto e recuperam a capacidade de fazer mitoses, funcionando como células do meristema secundário. Tá?
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Que é melhor para a gente entender. O que é que a gente vai ter aqui, então? Meristemas primários determinam o crescimento longitudinal da planta, ou seja, raiz e folhas, verticalmente, sabe? Verticalmente. Derivam diretamente do embrião, ou seja, são células embrionárias. Meristemas apicais, localizados nos ápices do caule e na raiz, aí eu chamo de meristema radicular, o correto. E originam tecidos adultos da planta. E o que é meristema secundário? Determina o crescimento lateral na espessura das plantas. Ou seja, quando aquelas células aqui, ó, quando essas células aqui ao redor, elas vão morrendo, elas vão dando origem ao tecido meristemático secundário. É aquela célula que tinha uma função e ela perde a função. Derivam da desdiferenciação dos tecidos adultos. Era tecido adulto, mas perdeu a função. Originam os tecidos adultos secundários da planta. Adulto secundário, entre aspas, a gente pode dizer que são tecidos meristemáticos secundários, para a gente não confundir. Tá? Aí você vê aqui, ó, olha essa questão aqui, ó, diz assim, ó, enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente no mundo científico, a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas com relativo sucesso. Elas são retiradas de uma planta mãe e posteriormente são cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta inteira. Enfim, para que o processo tenha maior chance de êxito, deve-se retirar células da onde? Do ápice do caule, da zona de pelos absorventes da raiz, do parênquima, do tecido condutor, da parede interna do ovário. Por que é do ápice? É porque é onde tem tecido meristemático. São células embrionárias. É a partir dessas células que as plantas conseguem dar origem a todos os tipos de célula. Então, a chance de sucesso é muito maior. Se você vai fazer uma mudinha de uma planta, é importante... Deixa eu ver se tem aqui uma imagem que a gente consiga usar aqui. Não tem. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se você vai fazer uma muda de uma planta, por exemplo, se você cortou aqui, ó, a chance dessa planta, desse pedacinho aqui que você cortou, dele pegar, né, que a sua mãe faz, é alta. Por quê? Porque tem gemas aqui, ó. Gemas apicais, né? São esses galinhos, esses brotos que estão se formando. Por que a chance é maior de pegar? Porque tem célula meristemática. Dá origem a todos os tecidos. Ok? Se você corta, por exemplo, aqui e fica com esse pedaço aqui do meio, entre os nós, a chance de pegar é muito baixa. Quase zero. Por quê? Porque não tem células meristemáticas. Então é mais difícil. Tá? Pessoal, eu vou deixar aí para vocês, nessa semana, responderem essa atividade. Falta aqui menos de 1 minuto para terminar a aula. E na próxima aula, a gente tira algumas dúvidas sobre tecido meristemático, primário e secundário, e a gente entra aí em tecido adulto, ok? Um abração a todos vocês, um bom dia do estudante, tá? Se cuidem. Até a próxima. Valeu!